Turquia, o país eurasiático que é a 21ª maior economia do mundo, com um PIB de 720 bilhões de dólares, conhecida por ter sido o centro do Império Otomano e localizado em uma importante posição geográfica, sendo o elo entre a Europa e a Ásia. Além disso, a partir do início dos anos 2000, a Turquia vivia um cenário de milagre econômico, que causou uma grande modernização de sua infraestrutura, urbanização, abertura ao comércio exterior e trouxe milhões de turcos à classe média, além de ser considerado o país mais democrático do mundo muçulmano. No entanto, nos últimos 5 anos, a sua população de 84 milhões de habitantes tem sofrido com a crise monetária que tem desvalorizado severamente a lira turca, perdendo 45% do seu valor em relação ao dólar em apenas 2021. E está causando filas para produtos básicos como pão. Essa crise tem feito alguns especialistas compararem a situação do país com casos famosos como Venezuela e Argentina. E nesse vídeo, vamos entender o motivo da inflação turca e o porquê de seu governo não ter consertado esse problema, além das possíveis consequências que isso terá em um futuro próximo. Para entender o problema turco, precisamos olhar primeiro para a história da Turquia, um país que está acostumado com cenários de alta instabilidade, como as hiperinflações dos anos 80 e 90, onde a inflação chegou a atingir 140% ao ano. E após a crise financeira de 2001 e o acordo do governo turco, que naquela época estava altamente endividado, teve que recorrer ao FMI para evitar falência e se comprometeu a fazer uma série de reformas estruturais, dando autonomia ao Banco Central, um extenso programa de privatizações, maior abertura ao comércio internacional e políticas para impor maior transparência e reduzir os gastos do governo. Além disso, houve uma aproximação entre a União Europeia e a Turquia, inclusive abrindo negociações para o país se juntar ao bloco em 2005. Essas reformas foram a base para o desenvolvimento econômico turco a partir do século XXI, pois entre 2002 e 2017, a Turquia obteve um excelente crescimento, de em média 5,8% ao ano, além da sua taxa de pobreza ter caído de 37% para apenas 8,7%, tornando-se uma economia de renda média alta. Sendo assim, surge a pergunta de como esse cenário de otimismo econômico mudou. A resposta seria a crise monetária que o país vem enfrentando, pois desde 2018, a lira turca perdeu 73% do seu valor em relação ao dólar, e a inflação já é a 8ª maior do mundo, batendo 48,7% no início do mês de fevereiro de 2022. Nesse caso, é importante ressaltar que, diferente dos casos usuais de inflação, onde o governo pressiona o Banco Central a imprimir dinheiro para financiar os gastos públicos, o caso turco é uma estratégia política e econômica pouco convencional, pois tradicionalmente, em situações de inflação, os países buscam aumentar as taxas de juros, levando ao aumento dos custos de empréstimos e do retorno da poupança. Com isso, menos negócios conseguem empréstimos, reduzindo os investimentos e as pessoas consomem menos, restringindo assim o acesso ao crédito, consumo e a demanda. A diminuição da oferta de moeda na economia tende a diminuir a inflação e o crescimento econômico em um curto prazo. Porém, no caso da Turquia, o presidente Recep Erdogan é um ávido seguidor do conceito de finanças islâmicas, que são baseadas na crença de que o dinheiro não deve ter nenhum valor em si mesmo, sendo apenas uma maneira de trocar produtos e serviços que possuem valor. Com isso, a ideia de que se deve evitar os juros, pois segundo esse conceito, não se deve ganhar dinheiro com dinheiro. Sendo assim, Erdogan está forçando uma política de cortes da taxa de juros, citando que as taxas de juros são a mãe e o pai de todos os males, inclusive demitindo oficiais do Banco Central e ministro das Finanças que desafiarem a sua ideia. Segundo ele, diminuir as taxas de juros vai estimular o consumo da população, e as empresas estarão inclinadas a tomar empréstimos, investir dinheiro na economia e contratar trabalhadores. Nesse contexto, mesmo que a ideia de Erdogan não esteja totalmente equivocada, ela tem alguns problemas, especificamente para uma economia emergente como a Turquia.
pois essa ideia faz um pouco de sentido e foi muito positiva para países ao longo do tempo. Mas no caso turco, que é um país dependente da importação de produtos essenciais como petróleo, alimentos e medicamentos, essa rápida desvalorização da lira turca está fazendo com que a população não consiga mais comprar alimentos como carne e pão. Além do fato de que pequenos negócios e fazendeiros estão com dificuldades de comprar produtos importados, os quais são essenciais para manter suas atividades. Além disso, durante o boom econômico dos anos 2000, apesar do governo turco ter mantido uma política fiscal conservadora, ou seja, baixos níveis de gastos governamentais, não se pode dizer o mesmo do setor privado, que se endividou progressivamente com o otimismo econômico da nação, mas notoriamente o setor de construção civil, tornando Istambul a segunda maior cidade da Europa com mais arranha-céus, atrás apenas de Moscou. E como essas empresas tinham acesso a taxas de juros mais baixas em países desenvolvidos, tomaram a maior parte dos seus empréstimos em dólares e euros. Nesse caso, as empresas estavam se endividando em moedas estrangeiras, mas ganhavam sua receita na lira turca. O problema é que essa dívida já se encontra em 170 bilhões de dólares, e com a constante desvalorização da lira turca, existe uma grande chance dessas empresas ficarem incapazes de pagar suas dívidas, podendo ameaçar o sistema financeiro futuramente. Outra questão é que a Turquia tem uma grande balança comercial negativa, já que o país paga mais por importações do que recebe por exportações, ou seja, a demanda pela lira turca é menor do que o fornecimento de lira para pagar por importações, causando uma desvalorização da mesma, além de outros problemas como a pandemia, que afetou fortemente setores importantes da economia turca, a crescente intervenção governamental retirando parte da autonomia do Banco Central, o isolamento turco com os posicionamentos políticos de Erdogan, que tem dificultado a adesão à União Europeia, e mantendo uma difícil relação com o Ocidente, que acusa o governo turco de violar os direitos humanos e do crescente autoritarismo, além da fracassada tentativa de golpe de Estado em 2016 e a perda da confiança dos turcos na sua moeda, que tem levado a uma crescente dolarização da economia, acelerando ainda mais o colapso da lira e problemas financeiros. Para se ter uma ideia, atualmente quase 60% dos depósitos em bancos turcos são feitos em moedas estrangeiras, tornando as ações do governo cada vez mais difíceis de surtirem efeito. E mesmo com o aumento expressivo da inflação, Erdogan parece inflexível em relação a essa política, pois para ele, a desvalorização da lira turca significa que as exportações do país vão ficar mais competitivas frente ao mercado internacional e, consequentemente, vai gerar mais empregos para combater o crônico problema de desemprego, que atualmente afeta 14% da população. Além disso, para tentar evitar um colapso ainda maior da moeda, o governo tem intervindo fortemente, anunciando um plano para proteger os depósitos em liras de possíveis perdas decorrentes da desvalorização da moeda, ou seja, o Banco Central irá pagar o valor adicional perdido em decorrência da inflação. E essas intervenções têm rapidamente diminuído a quantidade de reserva de moeda estrangeira do Banco Central e têm levantado suspeitas de por quanto tempo o governo vai conseguir manter essa política, pois se eventualmente as reservas se esgotarem, esse problema de inflação pode escalar ao mesmo destino da Venezuela. A grande ironia é que essa crise é totalmente desnecessária, se considerarmos o fato de que a Turquia possui uma localização privilegiada perto de grandes mercados consumidores na Europa e no Oriente Médio, além de fazer parte de uma união aduaneira como a União Europeia, que possibilita comércios de determinados produtos sem tarifas alfandegárias, além de investimentos no país devido à mão de obra barata em relação aos outros países do bloco. E mesmo com os problemas citados anteriormente, a Turquia não é igual a uma Venezuela, que é extremamente dependente de um setor como o petróleo. O país tem uma base sólida, com uma força de trabalho jovem, um setor financeiro de destaque na região, uma indústria que, por mais que não seja do nível da Alemanha ou do Japão, se destaca em diversas áreas como eletrônicos, maquinários, automóveis e defesa militar.
o turismo também é extremamente importante para a Turquia, com diversos monumentos históricos, culinária rica e paisagens únicas, sendo o 6º país mais visitado do mundo, recebendo 51 milhões de turistas no ano de 2019 e sendo responsável por quase 13% do PIB turco. Portanto, a Turquia se colocou em uma posição relativamente desnecessária e que pode fazer o país perder todo o desenvolvimento alcançado no início dos anos 2000. E aparentemente, é pouco provável que o presidente Erdogan volte atrás dessa ideia, pois seria politicamente arriscado admitir derrota nesse momento em que o seu partido se prepara para propor uma nova constituição. Sendo assim, é necessário aguardar para ver as ações de Erdogan e as eleições em 2023, para talvez a Turquia mudar e voltar a prosperar economicamente. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.